Que privilégio poder compartilhar com você a preciosa palavra de Deus para tratar de um tema da mais alta importância. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nós vamos basear esta mensagem em João capítulo 1, verso 1 e verso 14. Vamos ouvir a leitura desse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho de João é certamente a obra literária mais importante do mundo. Nenhuma obra jamais foi traduzida para tantos idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. João escreveu este evangelho no final do primeiro século, quando os outros evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. João escreve este evangelho quando os outros apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João escreve este evangelho para defender uma tese, provar a verdadeira divindade de Cristo, sem perder de vista a sua perfeita humanidade. E ele prova a divindade de Cristo já na saída do texto, na entrada do texto, melhor dizendo, quando ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fica claro aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. E significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Se o verbo já existia quando tudo começou, então ele preexiste ao tempo. Logo, ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então, se o verbo é eterno, ele é Deus. E João já prova a sua tese na primeira declaração do seu texto. Nós entendemos um pouco de tempo, mas não eternidade, porque eternidade não é tempo. Se você conseguisse subtrair 1 milhão de anos da eternidade, continuaria sendo eternidade. Logo, eternidade não é tempo, e como Deus é eterno e só Deus o é, então se o verbo é eterno, o verbo é Deus. João chega a dizer que o verbo estava com Deus, face a face com Deus, desde toda a eternidade, e o verbo é Deus. Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, tendo a mesma natureza, a mesma substância, os mesmos atributos, realizando as mesmas obras do Pai. Então o verbo é eterno, ele é pessoal, ele é divino. Eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus eu só tenho 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Porque só ele pode afirmar: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Só nos resta, portanto, curvarmos-nos aos seus pés, como Tomé, e dizer: Senhor meu e Deus meu. João prova a divindade de Cristo não só pelos seus atributos, porque ele é autoexistente, ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, mas também pelas suas obras. Quando diz no verso 3 assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o criador do universo. Ele é o agente desta criação. A matéria não é eterna, como pensavam os gregos.
O mundo não surgiu espontaneamente, ele foi criado, chamado à existência. O mundo não é resultado de uma explosão cósmica, a teoria do Big Bang. O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Neste mundo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos, precisaria mais fé para crer nisso do que crer que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E os céus e a terra foram criados por intermédio do Verbo, de Jesus, o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por Ele, visíveis e invisíveis. Isso porque Ele é Deus, tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras de Deus. Mas agora, lá no versículo 14, depois que João prova a divindade de Jesus, ele vai provar também a sua perfeita humanidade. Porque ele dizia: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É interessante isso, porque quando diz o Verbo se fez carne, a pergunta é: que verbo? É o Verbo que é Deus, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior que tudo quanto Ele criou. Ele é transcendente. O nosso universo, segundo os estudiosos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, pois o nosso glorioso Redentor é maior do que o universo. Não há um centímetro desse universo onde ele não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, eu estou aqui. E agora João está nos informando que esse Verbo esvaziou-se a si mesmo. Ele não foi esvaziado. E ele esvaziou-se a ponto de ser transcendente, tornar-se imanente. E a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasceu de uma virgem, foi enfaixado e deitado numa manjedoura. Este é o nosso glorioso Redentor. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está sentado no trono e ele vai voltar para buscar a sua igreja. O apóstolo João, tratando desta humanidade perfeita de Jesus, ele vai dizer que não apenas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, mas vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio até nós cheio de graça, apanhou-nos sujos, arruinados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos salvou, Ele nos entronizou, porque estamos assentados com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, e Ele veio para revelar-nos o Pai. Ele e o Pai são um. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando você olha para Jesus, você vê o próprio Pai refletido nele, porque ele é a exegese de Deus, ele é o retrato vivo de Deus. Ele e o Pai são um. De tal maneira que João vai mostrar, então, na introdução do seu evangelho, estas duas verdades magnas, estes dois pilares do cristianismo, verdades que podem mudar a nossa história e a nossa vida. Primeiro, que o Verbo é Deus, coigual com Deus, tendo a mesma substância de Deus, os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. E este que é a segunda pessoa da Trindade, o nosso glorioso Redentor,
desceu da glória e veio até nós. Nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Ele veio para dar sua vida por nós. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Ele veio mostrar-nos como Deus nos ama, porque foi o Pai que entregou o seu Filho para vir a este mundo e dar a sua vida por nós. Hoje você pode responder a este grande amor de Deus, rendendo-se a Cristo, o Filho de Deus, recebendo-o como seu Salvador pessoal. Ele que é Deus, Ele que é homem, Ele que é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vou orar com você. Onde você está, ore comigo. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é a tua revelação, e ela nos apresenta o teu Filho Jesus, o nosso glorioso Redentor. Ele que é Deus, Ele que é homem, Ele que é o único mediador entre Deus e os homens. Abra o nosso entendimento para compreendermos quem é Jesus e rendermos-nos a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida e eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos aqueles que têm sido nossos parceiros em missão e têm contribuído para que este programa permaneça no ar, abençoando tantas famílias, tantas vidas, Brasil afora e até fora do nosso país. Se você também quer saber como se tornar um parceiro em missão, como contribuir para que o programa Verdade e Vida possa abençoar e evangelizar tantos lares, entre em contato conosco. Está aparecendo o telefone aí na tela, o código de área é o 11 9 47 18 94 50. E diga que você quer saber mais sobre o programa e como se tornar um parceiro em missão. Primeiro nós vamos te mandar um presente, um devocionário como esse, Gotas de Esperança para a Alma, com reflexões escritas pelo Reverendo Hernandes para cada dia do seu ano. E a gente vai te enviar também toda a dinâmica do nosso programa, como que funciona e como que você também pode mensalmente contribuir para que muitas pessoas sejam ricamente abençoadas, como você também já tem sido. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, mas você já sabe, na semana que vem nós estaremos de volta, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Deus abençoe ricamente a sua vida, que Ele derrame graça e misericórdia sobre você em todo o tempo.